EcoSegme, a melhor escolha em laboratório para análises ambientais e ocupacionais. Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação do Amazon Sat. Já está no ar mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades, aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia. Hoje é segunda-feira, 29 de maio de 2017 e eu te convido a ficar conosco a partir de agora até as 11 horas da manhã, ao vivo, falando sobre diversos assuntos. Dei meu bom dia para você que acompanha o nosso programa agora pela manhã, tanto pelo canal Amazon Sat quanto pelo Facebook do Amazon Sat. Seja muito bem-vindo. Mas dou meu boa tarde para você que acompanha a nossa reprise, 3 horas da tarde. Seja muito bem-vindo você também. Muito bom poder contar com a sua audiência e com a sua companhia. Gente, nós vamos falar hoje sobre um curso de resgate 2017 que o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, eles estão fazendo um curso para aperfeiçoamento realmente das técnicas de resgate. E hoje vai ter uma demonstração aqui ao vivo para você. O soldado Wilson está aqui presente exclusivamente para fazer, para falar um pouco mais sobre esse curso e para demonstrar essa técnica aqui para a gente. Vamos falar também sobre esquizofrenia, é um transtorno mental que atinge cerca de 0,7% da população mundial. Vamos entender melhor a respeito desse assunto. Essa, inclusive, foi uma sugestão dada por vocês, telespectadores, e que a gente traz hoje, então, aqui no programa. Mas agora nós vamos falar sobre problemas respiratórios, que são frequentes, né, em algumas crianças. Rinite, asma, sinusite, otite e até pneumonia. É só a temperatura cair um pouquinho para tudo piorar. Mas por qual razão isso acontece? E aqui onde a gente mora, Manaus, Amazonas, quando não é chuva, é um sol de rachal, tem aqueles dias também de muito calor e chuva ao mesmo tempo. Eu acho que é aí que as coisas pioram, mas para entender melhor, nós vamos conversar com quem realmente entende do assunto, que é a pediatra e presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria, a doutora Helena Marca. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Bom dia, é um prazer imenso falar com vocês sobre esse problema, que é um tema bem comum. Bom dia, Paula, obrigado à Rede Amazon Sat, né, por estar falando de um tema que está muito comum na nossa época, falar sobre doenças respiratórias, né, e a gente tem que alertar muito a população sobre esse tema, porque a gente está tendo quase uma epidemia aqui no Amazonas, né, apesar de a gente morar num clima, num estado que não é muito frio, e essas epidemias acontecerem em climas mais frios, mas é por conta da facilidade em contaminar, de adquirir o vírus, né, de você transmitir o vírus. Então, assim, o que sofre muito mais com essa epidemia que está tendo de doenças respiratórias é as crianças, né? As crianças menores de 5 anos de idade. Pois é, quando a gente vai em pronto-socorro, em hospital, que a gente leva a criança e tudo, normalmente a gente vê, né, algumas crianças com esse tipo de problemas respiratórios. E essas crianças, doutora, elas sofrem mais com problemas respiratórios do que nós adultos? Seria por falta da baixa imunidade mesmo? Porque eles são muito fáceis, é uma doença muito fácil de ser transmitida, né? Como é que você pega essa doença? Através da tosse, né, do espirro, de falar com a pessoa que está gripada e através de contato em utensílios contaminados, né? Você pega no nariz, pega na boca, pega no olho, pega numa superfície contaminada e a criança não tem esse cuidado, né, de lavar a mão sempre. Antes e depois de comer, antes de pegou no nariz, pegou em alguma coisa, em maçaneta na rua, na creche, né? Então é importante que as pessoas ensinem os filhos a lavarem muito bem a mão sempre, antes e depois de qualquer suspeita de estar contaminado, né? Não, quando a gente sabe que no primeiro ano que a criança vai para a creche ou vai para a escolinha, normalmente, não, minha filha ficou gripada assim o ano todo. Passava, voltava, passava e voltava, porque era o primeiro ano, ela estava se adaptando ainda. E é importante também a gente ficar muito alerta da questão de quando é uma doença respiratória sem complicações e quando é uma doença respiratória grave, né? O pai, a mãe tem que ficar muito alerta para isso. Então, quando a criança começa, normalmente o sintoma é febre alta, né? Virose também faz febre alta de 39 a 40 graus, tosse, né? Dor no corpo, dor na articulação. E um fator que você tem que ficar alerta que pode estar complicando é quando a criança apresenta dificuldade para respirar, né? Então, é importante que o bebê que está
tossindo, febre alta, né, dor no corpo, molinho, e começa a ficar cansado, com dificuldade para respirar, ou muito agitado, ou muito quietinho, é importante que a família e que a mãe procure uma unidade de saúde para que um profissional de saúde possa avaliar se esse quadro respiratório dele é um quadro brando, que não precisa de internações, ou se precisa de internar. Doutora, agora quando a criança apresenta essa tal da isite, sabe? Sinusite, rinite, essa coisa chata, isso vem a ser hereditário ou ela adquire mesmo ali ainda na primeira infância? É porque a gente tem uma série de vírus que causam as doenças respiratórias superiores, que a gente fala, né? Que é a gripe, a otite, a sinusite, a rinofaringite, né? O vírus influenza, esse que é o que está acontecendo agora, né? Ele também causa as doenças respiratórias desse caso e causa também pneumonia. Né? Então, o vírus também causa pneumonia, então tem que ficar muito atento. E o mais grave disso é que a gente tem as pessoas que têm fatores de risco, né? A pessoa que tem uma doença crônica não transmissível e pega uma influenza, uma gripe mais forte, né? Ele tem tendência a complicar mais. Então, essas pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis, tipo uma criança que tem uma cardiopatia, uma criança que tem asma, né? Ele tende a piorar esse quadro dele com um quadro viral. Sobrepeso, né? Uma criança muito obesa, né? Que a gente fala grau 3 de obesidade, também tem risco de complicar com quadro de doença respiratória grave. E o paciente diabético também. Doutora, a gente falou da questão do inverno, né? Que quanto o tempo está mais chuvoso, mais fechado, mais frio, a criança tende a aparecer mais essas doenças respiratórias. Mas eu fico imaginando assim que a gente está entrando no verão. E quem mora aqui em Manaus sabe que esse fim de semana foi de sol. Aliás, desde semana passada, né, doutora? Um sol muito quente, muito quente. Aí você vai no ar-condicionado no carro. E aí sai do carro, vai para o sol quente. Está em casa, o ar-condicionado está ali no 17. Saiu de casa, vai para o sol. Isso deve prejudicar também, né? Prejudica, mas não tanto. O que prejudica muito é você estar nesse período que a gente está tendo muitos casos de doença respiratória, você ficar passeando no shopping com a criança, com o bebê, né? Porque nesses ambientes fechados, que a gente fala fechado, semi-aberto, isso aí transmite muito, né? Nas escolas, na creche. Então, se você está com sua criança gripada, se você está gripado, não vai trabalhar, né? Não leve a criança para a escola. Mas o fundamental de tudo isso é você não esquecer da importância da vacina, né? Além da alimentação saudável, da prática de esporte, é importante também que todas as crianças a partir de 6 meses até 5 anos façam suas vacinas e tem seus grupos de risco, né? A grávida, é importante que ela faça a vacina, principalmente se ela está no último trimestre, ela tem que fazer a vacina dela contra a gripe em qualquer período dela, da gravidez, mas principalmente no último trimestre. Por que que é importante que ela faça a vacina contra a gripe? Ela dura em média 1 ano, né? E aí protege aqueles bebês, porque a vacina contra a influenza, com essa gripe, só é a partir de 6 meses de vida. Então, esses bebês, eles ficam protegidos até os 6 meses, né? E a gripe num bebê de 3 meses, a grande maioria vai partir, a gente acaba levando para UTI, né? É muito sério. Doutora, e quando a criança já está maiorzinha, até quando que a mãe pode deixar o corpo da criança rejeitar e até quando ela deve dar um medicamento, procurar um pediatra? Se ele porque tá... às vezes, perdão, doutora, porque às vezes a gente leva no pronto-socorro e às vezes assim o doutor fala, mas por que você trouxe, mãe, aqui pode agravar ainda mais a situação do seu filho e tal. E aí a gente fica sem saber, né, o que fazer. Assim, a gente pede sempre que procure o ambulatório, né, a unidade básica de saúde ou o consultório dos colegas, porque normalmente em pronto-socorro, a não ser que ele esteja muito grave, com falta de ar, né, mesmo que ele procure a unidade de saúde, normalmente o colega vai encaminhar ele para o pronto-socorro para internar. Porque lá dentro do pronto-socorro está circulando vários subgrupos, né, a gente está, agora que está ocorrendo em Manaus, no Brasil, né, é o H3N2, né? Eu acho que é esse vírus aí, que é da influenza, que é um subgrupo da influenza. E quando que isso é pior? É quando ele sofre mutações. Então, estão mostrando em trabalhos que esse agora sofreu mutações. Inclusive, a vacina é um pouco modificada em relação à de 2009. Então, a pessoa tem menos imunidade. Mesmo que ele não tenha doença crônica, né, não está com
com a imunidade baixa, é um vírus novo que está circulando. Então, tanto para a criança, para o adulto, principalmente para o idoso também, né? Então, essa vacinação agora foi até ampliada, né? A gente aumentou até a faixa etária, quais são os grupos que precisam ser vacinados. Ó, estão chegando perguntas aqui pelo nosso número, inclusive coloca aí na tela, por favor, Josimar, o nosso número, para quem ainda não tem, é o 929-8111-4512, está aparecendo aí na sua tela. Estão chegando perguntas, inclusive uma que eu acho bem pertinente, que é sobre tosse, né? Sobre tosse seca e tosse com secreção. Mas daqui a pouco a gente faz então para a doutora, tá? Mande a sua pergunta também para a gente, voltamos já já.